E eu vou passar para você o resumo de cada capítulo que nós estudamos aqui nesses dias. O capítulo 1 da Carta aos Gálatas, nós intitulamos ele Paulo prega sobre a liberdade cristã. No segundo capítulo, ele vai nos deixar a base dessa liberdade cristã, porque a Carta dos Gálatas nada mais é do que a carta da liberdade cristã. E Paulo, no capítulo 2, vai nos deixar a base da liberdade cristã, que é a doutrina da justificação. No capítulo 3, ele vai falar sobre a loucura de se abandonar a liberdade cristã. No capítulo 4, nós aprendemos sobre o direito da liberdade, que nós passamos de criatura a filhos, agora co-herdeiros com Cristo Jesus, das coisas celestiais, e também dessa liberdade conquistada na cruz do Calvário. E no capítulo 5, Paulo nos ensinou a viver a liberdade, a viver essa liberdade na terra, a viver essa liberdade longe da escravatura, de ter que viver debaixo de um jugo da lei. Nós não precisávamos, a partir de Jesus, nós não precisamos mais dela. Ela foi um guia até Jesus para o quê? Para nos mostrar aonde estávamos pecando. Mas a partir de Jesus, nós temos agora Ele nos faz livre. Nós não precisamos fazer nada para alcançar perdão dos pecados, como era feito antigamente através do sacrifício do Cordeiro. Você precisava de um mediador entre você e Deus. Mas agora Cristo é o último mediador e Ele, ao ir à cruz do Calvário, nos garante essa liberdade, o último Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o inocente morrendo pelo culpado. Ele então, através do seu sangue derramado, nos justifica. Fomos então justificados pelo quê? Pela fé, porque somente aquele que crê no sacrifício de Jesus é que realmente recebe o quê, gente? A vida eterna, né? Ninguém vai ao Pai se não passar por Jesus. Quem não crê nessa justificação não verá a Deus. E no capítulo 6, se você quiser anotar aí no seu esboço, ou ter na sua Bíblia, nós demos um título para essa palavra. O capítulo 5 foi viver a liberdade, o capítulo 6 vai ser o exercício prático da liberdade, né? Paulo nos falou no capítulo 5, nos tratou da vida no Espírito, mas agora ele passa a falar sobre a ética do Espírito no capítulo 6. Paulo aplica princípios práticos de como a vida no Espírito funciona. A lei de Cristo, querido, se cumpre no amor. A lei de Cristo agora se cumpre no amor. E a igreja é a comunidade do amor. Você crê? Eu creio. E ela tem que ser tanto terapêutica quanto diaconal. Terapêutica em relação ao cuidado e diaconal em relação ao serviço. E nós vamos ver nesse capítulo 6 como Paulo explica bem qual é o exercício prático da liberdade na vida do cristão. Depois de livres, devemos viver para o outro. Essa é a consciência que você tem que ter. Depois de livres, você vai aprender nessa carta, nós temos que viver para o outro. Que pena que não é essa a imagem que nós vemos no mundo hoje, né? O que mais vemos é uma geração narcisista. E olha, essa palavra, estudando essa palavra, ela nunca ficou tão clara para mim como no último domingo. Nós temos o nosso culto pela manhã, domingo nós temos o restante do dia livre, e eu estava em casa e mudando de canal, fui até o programa do Rodrigo Faro e ele estava entrevistando a Narcisa Taborindeg. E ele mostrando a casa da Narcisa, a gente entende que ela leva de fato a cabo o que ela chama, narcisista, porque, gente, a casa da mulher é toda de espelho. E quem é o Narciso, né? Narciso, a história do narcisismo vem desse Narciso, que era um homem que se admirava tanto. Ele era um homem muito bonito na sua época, todas as mulheres se apaixonavam por ele. E um dia, não havia espelho naquela época, ele se dobrou para se ver numa fonte, e ele se achou tão lindo, tão maravilhoso, que ele se apaixonou por si mesmo. E na ânsia de alcançá-lo, caiu e se afogou. Morreu por causa da sua própria vaidade, de tão narcisista que era, de tão lindo que se achava. E aquela mulher, gente, tinha espelho pela casa inteira, a casa só tem foto e quadro dela.
Você olhava assim, eu falei, meu Deus do céu, esse de fato. E essa é uma geração muito narcisista, é uma geração que pensa muito no seu eu, no seu bem-estar, é a geração do culto ao corpo, é a geração que pensa antes eu do que o outro. E o Evangelho vai na contramão de tudo isso. E o capítulo 6 de Paulo, então, vai totalmente contra esse pensamento do mundo. Se nós somos livres, agora nós devemos viver para o outro. Deus nos fez livre, mas agora nós somos escravos voluntariamente de Cristo, de fazer a vontade do Senhor e não mais do mundo. Vamos lá? Capítulo 6, do verso 1 ao 5, vai dizer assim na minha versão: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois o quê? Espirituais, faça o quê, gente? Corrijo com o espírito do quê? De brandura, né? Com o espírito de brandura. E guarda-te para que não sejais também tentado. Levai, olha só, gente, olha lá, olha o que eu estava dizendo aí. Levai o quê? As cargas uns dos outros, e assim cumprireis o quê? A lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, faz o quê, gente? A si mesmo se engana. Olha o Narciso aí, ó. A si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um fará o quê? Levará o seu próprio fardo. Se você prestou atenção na leitura, dá a impressão que o versículo 2 é uma contradição do 5º. Porque no 2 está dizendo o quê? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Mas olha o que diz o 5. O 5 diz o quê? Porque cada um levará o seu próprio fardo. É uma contradição, pastora? Não, gente. Porque carga está falando de peso pesado. Carga aí está falando de algo muito pesado, de algo que é difícil de carregar. E quando Paulo nos instrui a levar a cargas uns dos outros, é porque haverá dias, haverá circunstâncias que vão ser pesadas demais para nós suportarmos sozinhos. Há situações que são pesadas demais para a gente tentar controlar. E é isso que Paulo diz, vamos ajudar uns aos outros. Tem dias que é muito difícil suportar as más notícias. Tem dias que é difícil demais suportar o casamento. Tem dias que é pesado demais suportar as lutas do trabalho. E é nessa hora que você precisa ter um bom conselheiro, um bom pastor, um amigo cristão de verdade, que vai te ajudar e a instruir nessa hora. E é isso que Paulo nos instrui a nós cristãos a levarmos as cargas uns dos outros. Porque os fardos, fardo era uma coisa pequena, fardo é uma mochilinha. Fardo, lembra quando o pessoal ia para a guerra, ele levava o fardo, que era o quê? Era o alimento que ele levava para a guerra, era só a pequena coisa. Agora o fardo, as pequenas coisas, sou eu e você que vamos levar. As pequenas coisas a gente consegue administrar, consegue ou não consegue? Né? E isso daí a gente vai colocar diante de Deus. Então não há contradição. Carga é pesado, fardo é leve, né? Então é isso que ele está querendo dizer ali. Vamos lá para os nossos esboços? Olha só o que Matthew Henry, né, que nós estamos seguindo aí o estudo bíblico, né, baseado em Matthew Henry, baseando o nosso esboço no comentário bíblico de Matthew Henry, contemporâneo nosso de 1600 aí, né? De 1500 na verdade, que ele é do século XVI, né? Então olha, estamos ainda aí, um estudo bom que a gente ainda leva para nós hoje. Então vamos lá para o nosso esboço. Devemos fazer o quê? Levar as cargas uns. Participa comigo aqui para você não dormir nem deixar o pessoal lá de casa dormir, tá? Bora lá. Devemos levar as cargas uns dos outros. Assim estaremos cumprindo o quê? A lei de Cristo. Isto nos obriga ao quê, crente? Olha lá. A tolerância mútua e a compaixão de uns para com os outros, conforme o exemplo que ele nos deu. Gente, Jesus foi cheio de compaixão, não foi não? Porque suportar 12 mal acabados, que não se entendiam, 12 personalidades diferentes, 3 anos para conduzir os camaradas, dentre eles um traidor que levaria ele à cruz. O camarada foi muito tolerante, né? E ele nos deixou o exemplo, ele disse, eu posso,
Você pode. Ele diz o quê? Meu querido, tem de bom ânimo, porque eu fiz o quê? Eu venci o mundo. E se ele venceu, ele nos dá força para vencer também. Então tenha compaixão. Às vezes a carga, tem umas cargas que é bem pesada da gente levar, né? Tem uns malas aí que é só Jesus. E tem hora que a gente é a mala, né, gente? Oh, meu Deus! Tem hora que a gente é a mala, tem hora que a gente não é nem mala, é container, né? Tem uns que é bem difícil de carregar. Mas essa é a vida do cristão, é suportando uns aos outros, né? Na compaixão. E é o nosso dever levarmos a cargas uns dos outros como o quê? Como companheiros de viagem. Estamos indo todos para o mesmo lugar? Então, bora aí, enche o camburão, segura a onda e vamos embora. Cada um ajudando um ao outro a levar a sua cruz, né? É muito comum que os homens, e é isso ele está falando agora em relação ao verso 3. O que o verso 3 vai dizer? Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se... É muito comum, olha lá o nosso texto, que os homens considerem-se mais sábios e melhores do que todos os demais, e bons para comandarem os outros. Quem faz assim faz o quê, gente? Engana-se a si mesmo. A Bíblia diz para que você tenha um conceito equilibrado sobre si mesmo. Que você nunca se coloque, se julgue superior a ninguém. Muito pelo contrário, que você queira ser o último, né? Que ele cresça e eu diminua, né? Esse é o ensinamento que nós temos. Ah, mas é porque a gente tem que ter essa filosofia. O mundo não, né? O mundo, os coaches ensinam que você tem que ser, que você tem que conquistar, que você tem que ser o maior, que você... Não é assim que tem que ser? E quando o Evangelho de Cristo parece que vai na contramão disso tudo, né? Mas não quer dizer que ele está querendo que você se diminua, nem que você seja capacho de ninguém. Ele quer justamente que você ande na contramão do que a filosofia mundana diz. Você não precisa ter para ser alguma coisa. Você precisa saber de quem você é, para entender que o seu valor é muito superior do que qualquer um que almeje, tente ou diga ser alguma coisa, né? Maior é Cristo que todas as coisas, né? E ele está querendo dizer isso. Não precisa ter uma autoestima baixa, não precisa negligenciar a si mesmo, não é se humilhar, não é colocar-se como capacho, não. Mas entender que o servo, ele é maior do que aquele que está servido, no sentido de que quem olha pensa que é o menor, né? Você está servindo, mas diante de Deus, como a matemática de Deus, como a filosofia de Deus é toda contrária, né? A matemática de Deus, a nossa diz que 1 mais 1 mais 1 é quanto, gente? É 3. Na matemática de Deus é quanto? É 1. Pai, Filho e Espírito Santo são 3. Mas diante de Deus eles são quanto? Um só, né? Então, a vitória não é de quem chega na frente, a vitória é de quem vai até o fim. A gente vai vendo umas coisas e fala, opa, peraí, né? Parece uma coisa doida, né? Esse evangelho. Não, querido. Mas esse é o evangelho que satisfaz. Melhor é servir. Coisa boa é dar. Né? Não é melhor do que ser servido? No mundo, não. O mundo prega que o melhor é ser servido. É ter, né? É possuir. E nós cremos que é melhor ser do que ter, né? Ser filho de Deus é maravilhoso. Enganam-se a si mesmos, ele diz lá, pretendem ter algo maior do que aquilo que realmente possuem. E enganando-se o quê? A si mesmos. Cedo ou tarde enfrentarão os lamentáveis efeitos de suas atitudes. Estes jamais terão a estima de quem? De quem que você espera estima, gente? Do patrão? Da mulher? Da pastora? Não. De quem? De Deus. E nem a dos homens. Cada um é advertido a fazer o quê, gente? A analisar a sua própria obra. Olha lá o que diz o verso 4. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Examine a sua obra, o que você tem produzido, ele está dizendo aqui. Cada um é advertido a analisar a sua própria obra. Quanto melhor conheçamos o nosso coração e os nossos modos, menos desprezaremos aos demais e estaremos mais dispostos para ajudá-los quando tiverem enfermidades e aflições. O Senhor Jesus deu exemplo disso. Quando ele foi lavar os pés de Pedro, o que Pedro fez? Não, Senhor, eu não sou digno. E ele disse o que para Pedro? Pedro, se eu não puder lavar os seus pés, eu não tenho parte contigo. Porque o Filho do Homem veio para servir
e não para ser servido. Ele deu o exemplo. Olha, eu sou o maior de todos. Era ou não era o maior de todos? Era o Filho de Deus. Ele está sentado à direita do Pai. Ele, junto com o Senhor, Espírito Santo, fizeram todas as coisas, criaram todas as coisas. Pedro estava diante do seu Deus. E ele diz, eu não sou digno, mas ele dá o exemplo. Ei, o maior será o menor. Eu preciso servir. Então, querido, na obra de Deus é o contrário também. Não é quanto mais você sobe que você se torna maior. Não, quanto mais você sobe no reino ministerial aqui na terra, mais você desce. Tem gente que menospreza o serviço diaconal e acha que só o pastoral é que é da hora. Não. Quanto mais você sobe, mais você desce. Eu sou o menor entre vocês aqui. A Bíblia diz que nós somos espetáculos para vocês. Ou seja, nós somos praticamente palhaços para vocês. Nós não temos valor nenhum. É como aquela frase, né? Eu sou o verme do cocô do cavalo do bandido. Oh, meu Deus, misericórdia, né? Está lá no chinelo, assim. Eu sou o último, vamos dizer. E de nós será muito mais cobrado. Então, no reino espiritual, quanto mais você sobe, mais você desce. Mais você desce. Quanto mais você alcança, quanto mais alto você chega, no sentido talvez das nomenclaturas, mas menor você é. Porque se exigirá de você maior exemplo, assim como Cristo nos ensinou, nós temos que ensinar também. E é isso que ele nos diz. O verso 5 vai dizer o quê? Porque cada um levará o seu próprio, e eu disse que o fardo é leve. E olha só o que Matthew Henry nos diz ali. Quão leves parecem os pecados aos homens, quando o quê? Os praticam. E os considerarão como uma carga pesada quando tiverem que dar conta destes a quem? A Deus. A hora que a gente comete, a hora que a gente erra, a gente não sente. Parece que foi leve. E quando não veio a correção, então, parece que, nossa, acho que Deus não viu, passou, tranquilo. Mas a vida espiritual é que nem, a pastora Lislane acho que até pregou e falou sobre isso, é que nem cartão de crédito, né, pastor? Você vai gastando, você vai usando. Mas mês que vem, chega ou não chega a conta, gente? Chega. E Eclesiastes nos ensina assim, olha, jovem, ele fala para nós, viva a vida. Faz o que você quiser aí, rapaz. Olha o conselho, mas tem uma pegadinha no final do versículo, tá? Anda por onde você achar que deve, por onde você bem entender. Mas lembre-se, no final da sua vida, você terá que vir diante do Senhor prestar contas. E aí, Jesus, pegadinha, né? Acho que eu fico imaginando o jovem lendo. Faz o que você quiser. Oba! Aí vem mas lá no final você vai prestar a sua conta. Eu lembro quando fiz 18 anos. Ai, gente, esperava os 18, faz tempo, misericórdia. Eu lembro quando eu esperava tanto os 18, tirar a carta, vou sair, não tem horário e tal. Fiz 18. Primeira festa que chegou, que apareceu, eu falei, é hoje que eu chego depois da meia-noite, acabou de chegar no horário, não tem mais esse negócio. E aí me preparei, fiquei toda bonita, minha mãe só diz, ficou tranquila. Vai, vai na festa? Vou na festa, mãe. Ah, então tá bom, filha, vai na festa então. Termina de se arrumar, termina de me arrumar. Quando eu fui entrar no carro, filha, a mamãe só vai dizer uma coisa, pode ir, tá? Se divirta, tá bom? Mas só lembre uma coisa, a mamãe não está lá, mas Deus está. E eu confio em você. Pensa como é que a pessoa ficou na festa. Menino, acabou a graça. Antes eu podia chegar meia-noite, 11h30 eu estava em casa, porque, pô, mãe, que pressão psicológica, né? Então a mãe sabe, ela sabe o que dizer, né? E aí, meu filho, é bem assim o versículo. Você pode fazer o que quiser, mas eu estou de olho. Vai chegar o dia de prestar a conta. Então, é mais ou menos isso. Ó. Parece leve quando a gente comenta, mas quando você tem que enxergar e prestar conta, tem uma frase que o pastor diz que ele fala assim, é muito mais fácil você confessar a tentação do que você confessar o pecado. E é nisso que muita gente erra. Eles acham que é difícil você falar de algo que está no coração, que é difícil, pesar demais dizer que você tem uma necessidade que todo ser humano tem, né? Porque o falar, a Bíblia fala não, a psicologia diz que aquilo que eu não falo, eu penso. E conforme eu penso, eu acabo agindo. E se eu não cuidar, é justamente assim que o pecado permeia. A frase que eu gosto muito do pastor Edivaldo é aquela, você não pode impedir que um passarinho voe pela sua cabeça. Você pode?
Você não pode impedir, né? Você não pode impedir, mas pode impedir que ele faça o quê? Ninho. Ninho você pode impedir, né? Opa, ninho aqui não. Passar aqui eu sei que eu não posso impedir, né? Aqueles pombos maravilhosos, né? Que a gente tenta fugir da cidade, só o sangue do cordeiro. Mas fazer ninho ele não faz. E assim são os maus pensamentos. Você não pode impedir que passe um mau pensamento pela sua mente, mas você pode impedir que eles façam ninho. E o confessar, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas aquele que não confessa, ele acontece o quê? Ele não prosperará, né? E acaba cedendo, caindo em tentação. Então é muito mais fácil você contar a tentação do que você contar o pecado. Porque um abismo acaba puxando outro abismo. A gente peca, a gente, para esconder o que fez, a gente acaba cometendo outro delito, a gente esconde, e a coisa vai se amontoando, se avolumando, e quando a gente vê, o laço do passarinheiro é grande e a gente não consegue mais tirar o pé, né? Então, o Senhor nos instrui a isso. Parece leve, mas na hora de prestar conta vai ser bem pesado para nós. Ninguém é capaz de pagar o resgate por um irmão. E o pecado é um grande peso espiritual para a alma. E quanto menos alguém sentir este peso, mais motivos terá para suspeitar de si mesmo. A maioria dos homens está morta em seus pecados. E, portanto, estes não veem e nem sentem o peso espiritual do pecado. Por isso que às vezes a gente não entende como é que uma pessoa que um dia recebeu a Cristo comete tanto pecado. Por conta da mente cauterizada. Ele já nem enxerga mais o mal que o pecado está lhe causando. E acha que tudo aquilo é normal. Né? Por causa do quê? Da mente cauterizada. Nós já somos gerados em pecado. E o pecado encontrou raiz em nós, aí estamos separados também da graça de Deus. E é com isso que nós temos que cuidar. Ao sentirmos o peso e a carga espiritual que são os nossos pecados, devemos procurar ser aliviados por quem? Pelo Salvador e dar-nos por advertidos contra todo pecado. Que é isso que ele diz lá, mas aquele que está sendo, porque cada um levará o próprio fardo. Vamos dar para a palavra, ler do 6 ao 11? Nesse momento, esse primeiro capítulo aqui foi justamente aquilo que eu passei para vocês. É o exercício da igreja como lugar terapêutico. Nós estamos aqui justamente para isso. O pastor não quer ver seu mal, o pastor quer ver você prosperar. Então, nesse sentido, nós temos que ser terapeutas, te orientar na palavra da verdade. E como diz o versículo 1, como é que isso deve ser feito, gente? Se alguém for surpreendido, está dizendo lá. Não é quem pratica. Tá? Ele diz o quê? Se alguém for surpreendido, no quê? Na alguma falta. Se alguém cai, se alguém tropeça, vós que sois o quê? Espirituais, façam o quê? Corrijam. Com que espírito? De brandura. Guarda-te para que não sejais também tentado. A igreja exercendo o seu papel terapêutico, instruindo, aconselhando em amor e com cuidado. Eu e meu esposo não aconselhamos ninguém sozinhos. Uma por testemunha e outra justamente para não ser tentado. Pastor aqui não aconselha a mulher sozinha. Pastora não aconselha um homem sozinho. Porque eu não me julgo ser forte, nem ele se julga ser forte, nenhum pastor aqui se julga ser forte. Mas a Bíblia diz para que você não caia em tentação, para que você não seja pego em alguma situação difícil, porque é a sua palavra contra o outro, alguém pode sair dizendo, declarando algo que não foi. Então, todos os cuidados são necessários. Por isso que ele fala ali, guarda-te também para que vocês não sejam. Examine-se, cuidado. Cuidado com o seu procedimento. Por quê? Porque nós estamos sendo observados em todo o tempo. Então, ele está mostrando aqui a igreja no seu serviço terapêutico, cuidando, orientando, carregando o fardo uns dos outros, ajudando-se mutuamente. E a partir aí do verso 6, a gente vai ver a igreja no seu serviço. E Paulo vai nos dizer lá, mas aquele que está sendo o quê? Instruído na palavra, faça o quê? Na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba,
Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Olha só, ele disse tudo aquilo que o cristão semear. Foi isso que ele diz lá? O que ele diz? Tudo aquilo que o homem, a lei da semeadura é para ímpio, para cristão. Para quem serve, para quem não serve. Para o que crê, para o que não crê. A lei da semeadura é clara. Plantou, colheu. Você não pode escolher, talvez, você pode escolher o que você planta. Mas você não pode escolher as consequências daquilo que você escolhe. Pastora, que palavra difícil. Exatamente isso. Você pode escolher o que você planta, mas não pode escolher as consequências daquilo que você plantou. Há uma frase que o pastor José Gonçalves fala muito, e eu gosto muito dela, justamente fala sobre isso. Plantar é opcional. Colher é obrigatório. Você pode escolher o que plantar. Por isso, cuidado. Palavras são sementes. Atitudes são sementes. Manifestações de amor são sementes. Doações são sementes. E de tudo isso, Deus está contemplando meu coração. A forma como eu faço tudo isso vai gerar uma plantação na minha vida. Suas orações são sementes. Tudo que você faz para o outro ou para si mesmo são sementes. Então, cuidado com as suas palavras, cuidado com as tuas ações, cuidado com as tuas doações, com aquilo que você coloca a tua mão e se prontifica a fazer. Porque, uma vez plantado, vai vir a chuva e você vai ter que colher. Por isso que o ditado popular diz o quê? Quem colhe vento? Quem planta vento? Porque a colheita às vezes é pequena, tá? A plantação às vezes é pequena, mas a colheita é sempre multiplicada. Você às vezes planta pouco, mas colhe muito. Você planta uma sementinha de milho, só vem um milhozinho para você? O que vem, gente? Vem um sabugão inteiro, cheio de semente para você, né? E assim são as semeaduras, aquilo que nós semeamos, seja na nossa vida, seja na vida de outras pessoas. Então, cuidado com aquilo que você planta. Paulo continua dizendo, porque o que semeia para a sua própria carne, aquele que semeia para a carne, da carne colherá o quê, gente? Corrupção. Mas quem semeia no Espírito, olha aí, ele já dando a receita para você. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará para o quê? Para a vida eterna, ô glória. E não nos cansemos de fazer o quê? O bem. O que ele está dizendo aí? Que até quem faz o bem se cansa. E não nos cansemos de fazer o bem. Esse é meu versículo favorito, tá, gente? Porque a seu tempo, o que acontece? Ceifaremos ou colheremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o quê? O bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. A igreja é uma comunidade que compartilha bênçãos. Por isso ela é diaconal, ela serve. Paulo nos dá um preceito e insiste que devemos compartilhar um com os outros. Ele nos oferece um princípio, ou seja, o princípio da semeadura e da colheita. E finalmente aponta-nos uma promessa, porque a seu tempo, olha aí a promessa, faremos o quê? Colheremos, ceifaremos. No entanto, por trás dessa promessa esconde-se um perigo: cansar-se da obra do Senhor e acabar desfalecendo. Se o fraco na fé corre esse risco, quer dizer, se os fortes na fé, que é aqueles que estão lutando pelo bem, corre esse risco, imagine os fracos na fé. Então, a Bíblia diz, não se canse. Às vezes a gente faz tanto bem, a gente não vê o retorno daquilo como a gente gostaria de ver, a gente tem a tendência de desanimar e parar de semear e de parar de fazer aquilo que Deus nos instruiu para fazer. Mas Paulo nos instrui aqui, ó, não desfaleça, porque só vai ver o fruto da colheita quem não desfalecer, quem não parar, quem não desanimar. Só vai colher quem persistir, quem for até o fim. A velha história, o mesmo princípio que Jesus disse, ei, tem uma coroa para você,
mas só recebe a coroa da vida quem vai até o fim. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Agora Paulo está dizendo, ei, não pare de fazer o bem. Não se canse. Não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque colheremos, tem uma promessa. Vai colher. Pastora, mas há 10 anos que eu semei na vida daquele terrível que não se converte nunca. Há 10 anos que eu estou orando, semeando oração para ver se ele vem para a igreja ou não vem. Há 10 anos que eu oro para me casar. Há 10 anos que eu oro por um emprego. Não interessa. Ou você acha que Deus não está ouvindo? É como a velha história daquele homem que tinha pedra no jardim. Já contei, vou contar de novo, talvez alguém que esteja nos vendo nunca ouviu. O homem tinha uma pedra enorme que impedia ele de ter uma vista maravilhosa da sua janela, porque atrás daquela pedra tinha uma colina com flores lindas. E ele era doido para amanhecer e ver aquela colina, mas aquela pedra gigante na frente da janela dele impedia ele. E um dia ele resolveu pegar o martelinho que ele tinha em casa e bater naquela rocha para ver se ela quebrava. E todo dia ele batia na rocha, e a rocha lá. Passou um mês, e a rocha lá. Passou um ano, a rocha lá. Passou 3 anos, o vizinho já estava chamando ele de maluco. Falou, meu filho, você quer esse martelinho? Vai quebrar? E o bichinho já estava cansando. Não, eu vou quebrar, eu vou quebrar. E a bichinha nem se movia. Ah, passou 4 anos, ele lá. Mas teve um dia que ele acordou desanimado, vou bater não. Cansei, eu acho que não vai dar certo. Não dá. Aí o Espírito Santo chegou nele, filho, você já bateu tanto. Um dia mais, um dia menos, vai lá. E aí ele, quer saber? Vou lá. Levantou, tipo Thor, assim, pegou o martelinho, falou, é hoje. Bateu. E quando bateu, ele ouviu só os estalinhos. Tec, 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 tec. Quando ele menos esperou, a rocha caiu. Eu pergunto a você, foi essa última martelada que derrubou a pedra? Não. Foi todas as marteladas que ele deu desde o princípio, que desde a primeira martelada começou a ruir algo lá dentro daquela rocha, até que chegou o dia que ela não ia suportar mais a batida. Água mole em pedra dura, tanto bate até... Eu estou cheia dos ditados hoje, né, gente? Oh, meu Deus do céu. Ô, pastor, para explicar bem, para desenhar a mensagem para você. E assim é aquilo que nós semeamos na vida do outro, querido. Não desista do sangue, não desista de fazer o bem, não desista dos teus sonhos, continua batendo, bata, insista com a rocha, que um dia a rocha vai verter, vai ruir e você vai alcançar a bênção do Senhor. Então, se eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração e você estava pensando em desistir do algo, a palavra de Deus é para você, não desista de si mesmo, não desista do seu casamento, não desista dos teus sonhos, porque aquilo que você semear, semeia a fé e você vai colher, querido, milagres em nome de Jesus. Você crê? Eu creio. Então aplaude a Jesus aí, que essa merece até um aplauso da parte de Deus. Oh, glória! Semeia. Mas Paulo começa nos dando uma instrução aí, uma instrução que muitas das vezes as pessoas passam despercebidas. E isso fala referente à vida do próprio pastor, que ele está dizendo lá no verso 6, mas aquele que está sendo instruído, o aluno, tá? O aprendiz, aquele que está sendo instruído aonde, querido? Na palavra. Faça o quê? Faça participante do quê? De todas as coisas. Que coisa, gente? Repete aí, coisas? Coisas? Quem? Aquele que o instrui. Tem gente que quer só trazer giló para o pastor, né? Só quer trazer coisa difícil, né? Aí chega no momento de viver a coisa boa, esquece que o pastor estava lá, que instruiu e coisa. E Paulo instrui aos seus ouvintes para que cuide também. Ei, você que ouve a palavra, cuida também, participa também das coisas boas, aquele que te instrui, aquele que te ensina. E é muito difícil você legislar em causa própria. Então, eu não vou falar sobre isso. Quem vai falar vai ser Hernandes Dias Lopes para você, porque eu não quero defender a minha classe. Fica chato.
chata, eu mesmo ficar aqui falando, olha como é que você tem que fazer, tá? Então eu vou ler o que Hernandes Dias Lopes vai dizer para você quanto ao cuidado do pastor para com a ovelha e da ovelha para com o pastor. E ele vai dizer no seu livro de Gálatas, que nós estamos também estudando por ele, e pegando algumas partes do nosso contexto, ele vai dizer assim, ó, em primeiro lugar, como devemos ser uma comunidade diaconal? Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aqueles que o instruem. Olha só, quem recebe bens espirituais, quem? Você está recebendo aqui hoje, querido? Diga amém. Quem recebe bens espirituais deve compartilhar e repartir o quê? Bens materiais. Esse princípio está meridianamente claro nas Escrituras. Atentemos para a palavra de Paulo, olha o que Paulo vai dizer lá em Romanos 15, 26 e 27. Porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem e os mesmos lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com o quê? Com seus bens materiais. O apóstolo Paulo pergunta, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós os bens materiais? Os mestres fiéis que repartem com seus alunos a palavra de Deus devem receber deles recompensas materiais. Calvino diz que é desditoso defraudar dos meios de sobrevivência aqueles por cuja instrumentalidade nossa alma é alimentada. E recusar uma recompensa terrena àqueles de quem recebemos bênçãos celestiais. O mesmo autor ainda salienta, um dos artifícios de Satanás, olha só o que Calvino diz. Um dos artifícios de Satanás é privar de sustento os ministros piedosos, de modo que a igreja fique destituída desse tipo de ministro. Olha a intenção do diabo. Né? Com algumas filosofias que algumas pessoas lançam, né? O pastor devia trabalhar, não devia, como se a obra que os servos de Deus fizessem fosse coisa pouca, né? Mas a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. E ele diz lá, o apóstolo Paulo é enfático, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. E Paulo ainda exorta, devem ser considerados merecedores de dobrários honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Cuide dos seus pastores. Quanto a essa matéria do sustento daqueles que ensinam a palavra, dois extremos devem ser evitados. Aprenda bem. A ganância por parte do obreiro, se eu for gananciosa, se eu estiver pegando só para ter retorno financeiro, isso está errado, tá? Não siga ninguém que haja assim. A ganância por parte do obreiro e a usura por parte da igreja. Há obreiros que fazem do ministério de ensino da palavra um meio de enriquecimento. Conhece alguém? Não me fale, não quero saber. O propósito principal deles não é cuidar das ovelhas de Cristo, mas apacentar a si mesmos. Paulo diz à igreja de Coríntio, não vou atrás dos vossos bens, nem eu, tá, gente? Mas procuro a vós outros. Diz ainda aos presbíteros de Éfeso, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Entretanto, há igrejas que sonegam a seus ministros o sustento devido. A igreja de Corinto, por exemplo, que era generosa com os falsos obreiros, sonegou a Paulo o seu sustento. Nesse quesito, a igreja de Corinto acabou tornando-se inferior às demais igrejas. Nenhum, nem outro. Nem um extremo, nem outro. Nem eu posso fazer do púlpito um cabide de emprego ou um lugar para o meu enriquecimento ilícito. E nem, ao mesmo tempo, a igreja pode negligenciar o bem-estar daqueles que ensinam a palavra de Deus. Tá? O suficiente, aquilo que Paulo fez, nem muito, nem pouco. Né? Mas para que em nada tenha em falta. Né?
é lícito o pastor ter coisas, ser rico? É lícito, pode ser. Mas pode ser amoral. Aquele pobrezinho que vem à igreja, que dá sua ofertinha com todo amor e carinho, chega e olha o seu pastor saindo de carro importado, indo para o lugar buscar, pegar um helicóptero, se for só por meio da igreja, eu acho amoral. Não imoral, mas amoral. Por quê? É até lícito, mas é uma coisa estranha de se ver. Por quê? Por que disso? Tem o suficiente para que você viva, faça a obra do Senhor de maneira correta, para que você não deva a ninguém, mas usar do púlpito para enriquecimento ilícito, isso daí já é soberba do coração, né? Então, todo cuidado com todas as coisas. Tem muitos pastores que a gente olha, a gente acha que só é rico por conta da igreja. Cuidado, antes de fazer análises como essa. Tem pastores que trabalham, tem pastores que têm empresas, tem pastores que têm outros meios de sobrevivência. Eu estou dizendo aquele que vive integralmente da obra de Deus. Enriquecer-se pela obra, isso eu acho amoral, tá? E é isso que Paulo nos ensina aqui, tá bom? Mas também o outro lado também é pecado. Negligenciar o pastor, deixar passar fome, deixar viver de qualquer maneira, tendo a igreja a possibilidade de sustentar, isso também é pecado, tá? E é isso que Paulo nos diz nessa carta. Os dois lados também é pecado, ok? E aí ele nos fala sobre essa semeadura. Vamos lá ao ler o do 12 ao 15, na nossa Bíblia. Tá indo o tempo lá para a gente terminarmos aqui a nossa carta do capítulo 6 de Gálatas. Todos os que querem o quê? Ostentar. Desculpa, 11, tá, gente? Vede com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Há duas teses sobre esse versículo acerca de Paulo. Um é acerca do problema que ele tinha de vista, e muitos acham que esse versículo acaba explicando um pouco esse problema que Paulo tinha. Vede com que grandes letras eu vos escrevi do meu próprio punho. Você já via que ele tinha um problema de vista, que muitas das cartas de Paulo eram redigidas por outras pessoas e ele assinava embaixo, até para que as pessoas fossem validadas aquela carta. Então, ele lia para alguém, que alguém redigia, e ele só assinava no final. Diz a história. Mas há também uma outra corrente que acredita também que esse versículo é uma ênfase de Paulo, quer dar à igreja dos Gálatas, dizendo, olha, veja com que grandes letras eu estou dizendo, como quem grifa, como quem faz um negrito, olha, presta bem atenção no que eu estou ensinando a vocês. Aí ele continua dizendo, todos os que querem ostentar-se na carne, e ele está falando daqueles falsos mestres, tá? Agora Paulo vai nos falar sobre os falsos mestres, aqueles homens judaizantes que estavam. Se ele começou defendendo a carta aos Gálatas destes homens, ele vai encerrar continuando defendendo contra os falsos mestres. Ele está dizendo lá, todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a quê? A vos circuncidardes, somente para não serem o quê, gente? Perseguidos por causa da causa de Cristo. Aqueles homens não estavam só preocupados com que eles se tornassem obedientes à lei de Moisés. Eles estavam também, bem hipócritas, querendo se livrar da perseguição que os cristãos já estavam sofrendo por conta de servirem a Cristo, de acreditarem no Cristo como Messias. Então, eles também, para que não fossem perseguidos, eles queriam continuar na lei de Moisés, porque quanto a judaizantes, ninguém os perseguia. Porque já era uma lei instituída, já era uma religião instituída, e não teria problema se eu dissesse que era judeu, né? Mas quando eu passei a dizer que sou cristão, aí eu passei a ser alvo e a ser perseguido. Então, aqueles homens também, para se verem livres da perseguição, ele queria que os outros se fossem circuncidados e queriam pagar de bons moços. Olha como a gente é bom, quer que vocês sejam circuncidados para que vocês não sejam perseguidos. Mas queriam, de fato, levá-los de volta à escravidão, né? E aí eles diz que esses homens, eles não se gloriavam na cruz de Cristo, mas os falsos mestres se gloriavam na sua própria carne. E é isso que ele chama lá. Todos os que querem ostentar-se na carne, né? Esses vos constrange a vos circuncidade somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar fazem o quê? Olha lá como eles são hipócritas, guardam a lei.
antes querem que vos circuncideis para se gloriarem no quê? Na vossa carne. Dizer, olha como a gente é bom, olha como a gente é bacana. Para dizer que boa obra eu fiz, mas hipócritas, porque negavam a cruz de Cristo, querendo levar os homens de volta à escravidão. E para simplesmente se verem livres de perseguição. Então, era uma tremenda hipocrisia danada. E a gente vê Paulo, no final, mesmo no final da sua carta, olha, vejam bem, a gente vê que Paulo vai falar de Cristo pelo menos 45 vezes nessa carta aos Gálatas, defendendo a causa de Cristo. Paulo, a gente vai ver no próximo versículo aí, ó, mas longe esteja de mim, fazer o quê? Gloriar-me. Se não aonde, gente? Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está, o quê? Crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo conhecia o poder da cruz, gente. Paulo deixou, ele entendeu que ela deixou de ser pedra de tropeço para agora, querido, ser pedra fundamental de sua mensagem. Ele conhecia o poder da cruz. Paulo conhecia o propósito da cruz. E qual era ela? Que era mostrar ao mundo o Israel de Deus, formado agora por judeus e por gentios. E ele vai falar sobre isso lá. Olha o que ele diz lá. Pois nem circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão. Mas o que, gente? O ser nova criatura. Quantos são nova criatura? Não quero que sejam circuncisos só no prepúcio, eu quero que vocês sejam circuncidados no coração. Você é nova criatura. Não adianta só, eu não quero uma manifestação exterior, eu quero que a manifestação seja interna. Eu não quero algo externo, eu não preciso mais de uma amostra do que você pode fazer. O que eu quero agora é uma transformação interna em você. Você é nova criatura. E a todos quanto andarem em conformidade com essa regra, e a regra é a palavra de Deus, é a lei do amor que é Cristo Jesus, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. O Israel de Deus agora não são mais os judeus, mas é todo aquele que crê na obra do Senhor Jesus na cruz, que nos justifica e nos purifica de todo o pecado. Você crê? Oh, aleluia! Eu creio, querido. E aí ele diz, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Não foi o que nós cantamos hoje? Graça, tua doce graça que me basta, graça, trago em mim as tuas marcas. Paulo disse isso, eu trago em mim as tuas marcas. Essa é a marca da graça. Que ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça com que ele começou essa carta, é a mesma graça com a qual ele termina, não sobre a lei de Moisés, mas sobre a graça de Cristo aos irmãos. Ele diz, aos meus irmãos. Em amor, Paulo está dizendo, com o vosso espírito, ele diz o quê? Amém. Lá no final da nossa carta, a gente vai dizer, pega lá, do verso 16 ao 18, no nosso esboço, nós já estamos terminando, ele vai dizer lá, uma nova criação, a imagem de Cristo, que demonstre a fé nele, é a maior distinção entre um homem e outro, é uma bênção declarada a todos aqueles que andam conforme esta regra. As bênçãos são o quê? Paz e misericórdia, como está lá no verso 16. E a todos quantos andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia. Paz com Deus e com a nossa consciência. E todos os consolos dessa vida, à medida que sejam necessários. E a misericórdia e o interesse pelo amor e pelo favor gratuito de Deus em Cristo são um manancial e a fonte de todas as demais bênçãos. Olha só o que está grifado aí. A palavra de Deus é escrita, é o que, gente? É a regra pela qual devemos o quê? Nos dirigir, tanto por seus preceitos, como por suas doutrinas, seus ensinamentos. Que a sua graça esteja sempre com o nosso espírito,
para santificarmos, vivificar-nos e alegrar-nos, e que nós estejamos sempre prontos para sustentar a honra daquele que é, sem dúvida, a nossa vida. Ele é a sua vida, crente? Oh, aleluia! E aí ele termina dizendo, como no verso 17, o apóstolo trazia em seu corpo as marcas do Senhor Jesus, as cicatrizes dos ferimentos infligidos pelos inimigos perseguidores, porque se apegava fortemente a Cristo e à doutrina do Evangelho. Suporta, querido, carregue você também as marcas deste Evangelho. O apóstolo trata os Gálatas como o quê? Seus irmãos, mostrando desta forma sua humildade e o seu afeto por estes, e conclui a epístola com uma oração muito séria, pedindo que eles desfrutem do favor de Cristo, Jesus em seus efeitos, ao invés de fazê-lo em suas provas. Chama Jesus antes que o negócio desgringole, põe Jesus na história antes, não põe depois que o negócio complica, não. Chama ele, coloca ele em todas as áreas da sua vida. Não chama Jesus só quando tudo dá errado, não. Não faça de Jesus um paraquedas, né? O piloto só lembra do paraquedas quando o avião está caindo, né? E a gente não pode fazer de Jesus um paraquedas. Só lembrar dele quando as coisas estão, ai meu Deus, indo para o saco, né? Então tem que lembrar de Jesus antes que as coisas piorem. Coloca Jesus antes, né? Então, lembre-se sempre disso. Não precisamos desejar mais do que a graça de nosso Senhor para sermos felizes. O apóstolo não ora para que a lei de Moisés ou a justiça das obras seja com eles, mas que a graça de Cristo seja com cada um deles, para que possa estar em seus corações e com o espírito de cada um deles, avivando-os, consolando-os e fortalecendo-os. E é a minha indicação para você, a tudo isto, coloca o seu amém, expressando o seu desejo de que assim seja e a sua fé de que assim seria. Queridos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Paulo só termina 2 cartas, Romanos e Gálatas, com amém, dizendo assim seja. E que a nossa vida assim seja, como tudo isso que foi nos ensinado nessa carta. Vivamos pelo Espírito. A igreja, ela foi criada assim. A igreja de Cristo recebeu o Espírito, como nós vemos lá no capítulo 3, verso 2. Ela nasceu segundo o Espírito, como está no capítulo 4, 29. Ela anda no Espírito, como está em capítulo 5, 16. Ela é guiada pelo Espírito, como está no capítulo 5, 18. Ela produz o fruto do Espírito, como está lá no verso 22 e 23. E vive no Espírito, como está lá no verso 25 do capítulo 5. Que a sua vida seja um viver pelo Espírito. Ele tudo suportou, ele tudo sofreu, para que eu gratuitamente... Foi você que teve as mãos furadas? Fui eu e você que vivemos uma vida sem pecado, sem dano? Foi ele. Tudo para que eu recebesse de graça, mas não foi barato. Eu recebi gratuitamente algo que alguém pagou um preço muito, muito, muito caro. E o meu viver pelo Espírito em obediência a Ele não é por obrigação, mas por gratidão, por tudo aquilo que Ele fez por mim. Então, não somente viva, como Paulo vai dizer no capítulo 5, mas ande no Espírito. Não é somente tê-lo, mas é deixar ser guiado por Ele. Deixa Ele guiar a tua história. Ele sabe o fim das coisas. Você sabe onde você vai estar daqui 5 anos? Você sabe onde você vai estar daqui mês que vem? Não vou nem dizer daqui 5 anos, mês que vem. Você sabe onde você está? Amanhã. Você sabe se você vai acordar? Você tem certeza de que vai estar tudo certo? Os seus neurônios vão se agitar quando você mandar. O cérebro vai mandar a informação para o corpo. Ele vai ficar de pé. Você tem certeza que vai dar tudo certo? Eu conheci alguém que tinha uma vida muito difícil. Era um marido terrível. Era o próprio Nabal que a Bíblia fala. Era aquele marido qual é o nome da mulher, Jesus? Oh, meu Deus, que foi uma das mulheres de Davi. Me fugiu o nome. Ah, Abigail. Obrigado! Obrigado, meu pastor. Tá
está no óleo. E o nome dele era Nabal. E ele era tal qual o seu nome significava. Um homem rude. Rude. E aquele homem, ele fazia tantas maldades, era um homem difícil. Os próprios filhos pediam para a mãe se separar. Que aquele homem era tipo esse Nabal. O Nabal da Bíblia era um homem inconsequente, vivia bêbado. Quase fez toda a sua família morrer por conta da sua falta de sabedoria. Porque quando Davi foi lhe pedir comida, ele agiu. Quem é esse Davi, filho de Jessé? Para eu fazer alguma coisa. Os seus servos disse, Senhor, ele guardou suas ovelhas. Ele cuidou para que elas não fossem roubadas. Ele preservou. E quando Davi ouviu aquela notícia que aquele homem havia dito, Davi falou assim, levanta o exército, 400 homens, vamos contra a casa de Nabal. E Abigail, ligeiramente, com toda a sabedoria, se levantou e falou, encha os jumentas de mantimentos, coloque comida, coloque vinho, nós vamos até Davi. Davi já estava vindo para o exército para acabar, falou, olha, não sobrará um homem vivo sequer na casa de Nabal, por conta da ofensa que ele me fez. E ele já estava vindo pronto. E Abigail sabia que era assim que se procedia na guerra, não se matava crianças e filhos e nem gatos, se matava somente marido, somente quando Deus mandava se matava tudo. E ela sabia que teria livramento se a causa viesse. Ela podia falar, vou me ver livre desse homem agora. Chegou a minha vez. Eu vou ficar bem aqui esperando só ver o circo pegar fogo. Né? Umas assim fariam, né? Mas aquela mulher foi com sabedoria, foi diante. Se ajoelhou diante do rei e disse, Senhor, você mataria toda uma família por conta da falta de sabedoria de um homem? Esse homem não tem sabedoria, mas eu sei que um dia o Senhor estará sentado no trono. O Senhor é sábio. Aquela mulher foi inteligente. O nome dela significava bonita e inteligente, gente. Não sei porque papai não me deu esse nome. Combina comigo perfeitamente. Misericórdia. Tem o conceito equilibrado sobre si mesmo. Papai tinha, por isso que ele não me deu esse nome. E aquela mulher foi muito sábia. Tão sábia que Davi disse, ok, não vou fazer isso, vou livrar a sua casa. E voltou com os mantimentos. E quando a Abigail chegou em casa, Nabal estava dando festa, bêbado, encheu a cara. Ela podia naquela hora ter subido nas tamancas, não podia? Eu e você não subiria? Se chegasse lá, além de camarada quase matar todo mundo, ainda está fazendo festa, bêbado? Eu vou dar na sua cara, né? A gente chegaria. Mas ela ficou caladinha, foi dormir. No outro dia, quando ele estava bem sóbrio, ia entender bem o que ela disse, olha, não, ontem aconteceu assim, assim, assim. Por sua causa, quase nós todos morremos. E quando Nabal ouviu aquela notícia, a palavra de Deus diz que ele caiu infartado. Durou mais uns 10 dias e morreu. E quando Davi soube da notícia, homem inteligente, eu gosto de ter mulher bonita e inteligente do lado. Ele disse, manda buscar, que agora eu cuido dela. Vai ser minha princesa. Oh, coisa boa. E eu conheci um homem que era assim, terrível com a família. Um Nabal. E aquela mulher era muito afligida, e até os próprios filhos pediam para que ela separasse, tamanha grossura com que ele tratava a todos e a ela. E quando eu digo que você não sabe o dia de amanhã, a gente realmente não sabe. E aquela mulher, uma mulher de oração, começou a orar. E nós ficamos sabendo depois que os filhos orando, a esposa orando, esse homem foi tomar um banho. E uma mola, uma pequena mola, escapou do chuveiro, bateu na perna dele, pegou a veia que leva o sangue ao coração. E aquele homem ficou jorrando dentro daquele banheiro e morreu. Por causa de uma molinha que escapou do chuveiro e bateu no lugar certo. Ai, pastor, Deus castigou? Não. Deus não faz nada com ninguém, mas a gente abrevia os nossos dias por conta, às vezes, do nosso temperamento. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos como seremos levados. E o que o Espírito nos instrui para ter vida longa é sermos gentios uns com os outros. É vivermos cheios de Espírito, sermos guiados por Ele. Honra teu pai e tua mãe, o primeiro mandamento com promessa. E você viverá longos dias debaixo dessa terra. Então, andar no Espírito é saber que Ele nos guiará em todo tempo e cuidará de nós.
Papai cantava uma canção, coloque-se de pé, eu já vou encerrar. Nós vamos recolher as nossas ofertas. Que falava sobre o crente Miguel. E essa história era a história de um homem que... Prepare a sua oferta já aí, nós já vamos semear. E eu vou orar por você. O crente Miguel era um crente muito abençoado, guiado